A citação do Espírito de Profecia para hoje vem do livro Educação, página 170, parágrafo 4, e diz: Deus tem o intuito de que ao investigador fervoroso as verdades de sua palavra sempre estejam a desdobrar-se, enquanto as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Deuteronômio 29 e 29. A ideia de que certas porções da Bíblia não podem ser compreendidas tem ocasionado negligenciarem-se algumas de suas mais importantes verdades. Necessita ser encarecido e muitas vezes repetido o fato de que os mistérios da Bíblia não são tais porque Deus tenha desejado ocultar a verdade, mas porque nossa própria fraqueza ou ignorância nos tornam incapazes de compreender a verdade ou delas nos apropriarmos. Esta limitação não é no seu propósito, mas sim em nossa capacidade. Dessas mesmas porções das Escrituras, muitas vezes consideradas como impossíveis de se compreenderem, Deus deseja que compreendamos tanto quanto nossa mente possa receber. É toda a Escritura divinamente inspirada, a fim de que possamos ser perfeitamente instruídos para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Essa é uma mensagem para nós nesse tempo. Tem muitas pessoas que têm a ideia de que muitas porções da Bíblia não podem ser entendidas. Então são mistérios. Mas essa ideia é enganosa. Vamos ler novamente essa citação e ver alguns pontos importantes que se encontram aqui. A primeira: Deus tem o intuito de que ao investigador fervoroso as verdades de sua palavra sempre estejam a desdobrar-se. Em outras palavras, ao estudarmos a palavra de Deus diariamente e com fervor, sempre haverão coisas novas para aprender. O que não entendemos hoje, podemos entender amanhã, mas não podemos dizer que não entendemos e nunca entenderemos uma determinada passagem da Escritura. O outro ponto diz: enquanto as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós e para os nossos filhos. O que é revelado, escrito na palavra de Deus, é para nós, para estudar, aprender e buscar compreender. O que Deus não pretendeu que entendamos, Ele não revelou. E muitas vezes acreditamos que certas coisas não são reveladas na Bíblia, quando realmente são. Simplesmente não temos tomado o tempo para estudar e encontrá-las. O outro ponto diz: a ideia de que certas porções da Bíblia não podem ser compreendidas tem ocasionado negligenciarem-se algumas de suas mais importantes verdades. Essa ideia errada de que certas passagens da Bíblia não podem ser entendidas nos leva a perder exatamente as coisas que precisávamos entender. O outro ponto diz: os mistérios da Bíblia não são tais porque Deus tenha desejado ocultar a verdade, mas porque nossa própria fraqueza ou ignorância nos tornam incapazes de compreender a verdade ou delas nos apropriarmos. Esta limitação não é no seu propósito, mas sim em nossa capacidade. Como vimos anteriormente, o que Deus revelou em sua palavra é para nosso benefício e entendimento. Então ele não revelou algo que não é para entendermos. Pelo contrário, é nossa própria negligência em estudar
é aquela ideia errada de que não podemos compreender certas passagens da Bíblia que nos impede de compreender. O outro ponto diz: dessas mesmas porções das Escrituras, muitas vezes consideradas como impossíveis de se compreenderem, Deus deseja que compreendamos tanto quanto nossa mente possa receber. As próprias coisas difíceis de entender são aquelas que Deus quer que nós entendamos. E só as compreenderemos se, com a ajuda do Espírito Santo, buscarmos sinceramente entendê-las. Portanto, se houver algo que você não entende, continue a pesquisar com o espírito dócil e não desista, e com a ajuda do Espírito Santo as verdades de Deus continuarão sendo reveladas. Se você acha que uma resposta não está na Bíblia, estude e pesquise primeiro para ver se está na Bíblia antes de concluir que não está. E lembre-se sempre de que toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, é para nosso benefício e aprendizado. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela sua palavra, pelo privilégio de poder estudá-la e pelo Espírito Santo que nos dá entendimento. Pedimos que as coisas que não entendamos hoje, podemos entender amanhã, e que seu povo nunca pare de estudar a Bíblia. Esteja sempre com seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a sua caminhada com Ele.